Olá, bom dia ainda para todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou o professor José Alves de Freitas Neto, aqui do Departamento de História da Unicamp, e tenho o prazer de coordenar esta mesa no quarto encontro de pós-graduandos da Sociedade dos Estudos dos 800, chamada Comemorações, Centenários e Museus. Tenho a grata satisfação e alegria de receber três colegas: Camila Perotena, professora da Universidade Torquato de Tella, argentina, vai falar em espanhol, vou pedir que fale despacio, né, por conta do público que está nos acompanhando. Sim. Né, ela tem uma pesquisa relacionada às comemorações dos bicentenários na Argentina e no México. Também nos acompanha depois a professora Solange Lima, professora do Museu Paulista e ex-diretora do Museu Paulista, que também vai fazer essa ponte e contar um pouco dos projetos aí, das comemorações e da reabertura do Museu Paulista. E o professor Paulo Quinaus, professor da UF, da Federal Fluminense, né, que, entre vastíssima produção, também já foi diretor do Museu Histórico Nacional. Então, de uma maneira bem simples, queria dar as boas-vindas. Nossa programação é que cada um fale de 20 a 25 minutos. Eu vou controlar o tempo e aviso vocês aqui pela nossa comunicação interna, e depois abriremos o debate para ouvir as pessoas que nos acompanham. Tá? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, com a palavra, a professora Camila Perotena. Muchísimas gracias, José. Bueno, yo traje una pequeña presentación para que al mismo tiempo que me escuchan me puedan leer un poco lo que voy a decir, así es más fácil con el idioma. Les pido disculpas por no poder hacerlo en portugués. Bueno, yo voy a hablar entonces de los bicentenarios en México y en Argentina y de los festejos del bicentenario en el 2010, ¿bien? Hubo otros bicentenarios en el 2016 en Argentina y en el 2021 en México, pero yo me voy a concentrar en los del 2010, que son los que yo trabajé para mi tesis de doctorado, ¿bien? Les explico un poco de dónde viene este tema o qué trabajé yo en el doctorado. Lo que yo hice fue comparar los usos políticos del pasado de dos gobiernos, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que gobernó entre el 2007 y el 2015, y del gobierno de Felipe Calderón en México, que gobernó entre el 2006 y el 2012 en México. ¿Cuál era la idea de este tema de tesis? Bueno, era mirar la manera en que estos gobiernos representan, interpretan el pasado para entender cuáles son las miradas políticas que tienen estos gobiernos. ¿Por qué elegí México y Argentina? En principio, por una similitud que estos dos gobiernos tenían, y es que los dos iban a celebrar sus bicentenarios en el 2010, ¿no? México celebraba el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, y Argentina celebraba el bicentenario de su revolución. Pero elegí estos dos gobiernos no solo porque ambos celebraron y conmemoraron los bicentenarios, sino también por las diferencias ideológicas que presentaban cada uno de estos gobiernos. Es decir, el kirchnerismo dentro de la Argentina puede ubicarse dentro de lo que, o podría definirse como un gobierno populista. Sobre esto, bueno, podría haber debate, pero lo definía en la tesis como un gobierno populista o de giro a la izquierda, mientras que el panismo, el gobierno del PAN, al que pertenecía Felipe Calderón, es un gobierno que podría etiquetarse como un gobierno liberal conservador. Es decir, son dos gobiernos ideológicamente contrastantes, y lo que yo quería ver era cómo dos gobiernos ideológicamente diferentes festejaron sus bicentenarios, interpretaron la historia, interpretaron el pasado. Para eso utilicé diferentes fuentes. Por un lado, todos los discursos presidenciales. Dentro de todos los discursos presidenciales, seleccioné aquellos que hablaban de historia. Además, las exposiciones de los museos que se abrieron desde el Poder Ejecutivo, es decir, no agarré todos los museos de cada uno de los países, lo cual hubiese sido imposible, sino lo que seleccioné fueron aquellos museos que abrió el Poder Ejecutivo en conmemoración del Bicentenario. Y por último, las celebraciones públicas que se realizaron tanto en México como en Argentina en el año 2010. Esos son los tres tipos de fuentes con los que trabajé. En esta exposición me voy a concentrar básicamente en las celebraciones públicas, pero quiero decir algunas cosas sobre los discursos y las exposiciones de museos para introducir el tema. ¿Bien? Bueno, en principio, ¿cuál es la hipótesis que presento yo en este trabajo? Bueno, la hipótesis principal es que
el kirchnerismo y el panismo presentaron dos usos del pasado contrastantes. Es decir, tenemos dos gobiernos ideológicamente diferentes que hicieron usos políticos del pasado muy distintos, es decir, conmemoraciones muy diferentes del 2010. Esos usos del pasado les puso un nombre, ¿no? El kirchnerismo, desde mi perspectiva, hizo un uso político del pasado que podría llamarse polarizador, mientras que el panismo hizo un uso político del pasado que podría llamarse integrador. ¿A qué me refiero con esto? Voy a empezar con el kirchnerismo y después digo algunas cosas sobre los usos del pasado del panismo. Si uno mira los discursos que dio Cristina Kirchner en relación con la historia, en principio lo primero que se da cuenta es que hacen un uso muy intenso del pasado. Es decir, en el 51% de los discursos que Cristina Fernández de Kirchner dio como presidenta, ella habló del pasado. Es decir, en uno de cada dos discursos decía algo sobre la historia, ya sea sobre la revolución, sobre el peronismo, sobre los años 70, sobre los golpes militares, pero en uno de cada dos discursos estaba presente la historia. Entonces, la primera diferencia es que el kirchnerismo hizo un uso muy intenso del pasado, mientras que el panismo hizo un uso que podríamos llamar más moderado. Bien, Calderón hablaba de historia solamente en el 24% de sus discursos. Esa es una primera diferencia entre los dos gobiernos. La segunda diferencia es que el kirchnerismo buscó abrir una batalla por el pasado. Es decir, el kirchnerismo, desde que Cristina Kirchner asumió su cargo como presidenta, se presentó a sí misma como quien venía a escribir una nueva historia. Es decir, que sostenía que había que dar una batalla cultural, que esa batalla cultural era lo que iba a permitirle al gobierno imponerse en el territorio, podríamos decir, en cuestiones económicas, sociales y políticas, y que para dar esa batalla cultural había que pelearse con la historia oficial y reescribir la historia. El panismo hizo todo lo contrario. Todos esperaban que el PAN escribiera una nueva historia o diera una nueva interpretación del pasado. ¿Por qué se esperaba eso? Bueno, porque durante todo el siglo XX, durante gran parte del siglo XX, México estuvo gobernada por gobiernos priistas que apoyaban su legitimidad o apuntaban su legitimidad en gran parte en la historia y en representaciones del pasado que son conocidas como la historia de bronce o lo que era la historia oficial priista durante todo el siglo XX. Es decir, el PRI se presentaba a sí mismo como heredero de la independencia del siglo XIX, de las reformas liberales del siglo XIX y de la Revolución Mexicana del siglo XX. El panismo, en cambio, había nacido en oposición a esa tradición que el PRI reivindicaba y en especial a la tradición revolucionaria, por lo cual todos esperaban que en el 2010, en el momento de celebrar el centenario, el PAN diera su interpretación del pasado, que era una interpretación del pasado relacionada con los sectores conservadores mexicanos del siglo XIX y del siglo XX. Sin embargo, Calderón no dio una interpretación del pasado, recuperó la vieja historia de bronce priista, le hizo algunos cambios, buscó equilibrar un poco las interpretaciones liberales con las interpretaciones conservadoras, pero no hubo una batalla por el pasado, no hubo un intento de reescribir la historia, no hubo una batalla directa contra la vieja historia oficial. Ahí la segunda diferencia. La tercera diferencia es que a la hora de presentar o de representar el pasado, el kirchnerismo lo que buscó hacer fue hacer un uso polarizador, es decir, rastrear los antagonismos del presente en el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el kirchnerismo forjó su identidad política marcando una diferencia importante entre un nosotros y un ellos, es decir, entre el gobierno y sus opositores. Y lo que buscó con los usos del pasado es rastrear ese nosotros y ellos, es buscar esa oposición o esos antagonismos en la historia argentina. Entonces, asociaba, por ejemplo, a los sectores opositores judiciales o a los medios de comunicación, los asociaba con los golpes militares o asociaba el kirchnerismo con los momentos que quería recuperar del pasado, como el peronismo o la Revolución de Mayo de 1810. ¿Bien? Entonces, lo que hacía era un uso polarizador que dividía el pasado entre momentos de ruptura y de continuidad. El panismo, en cambio, lo que buscó hacer es resaltar los acuerdos, los momentos en los que los mexicanos estuvieron unidos.
y trató de olvidar, dejar en silencio, dejar a un costado, podríamos decir, aquellos momentos de divisiones o aquellos pasados que podían ser más conflictivos, ¿no? Sobre esos pasados más conflictivos, el panismo dijo, nosotros somos también, por ejemplo, herederos de la revolución. Entonces, lo que podríamos decir, o lo que yo traté de decir, es que esos usos pasados distintos que acabo de descubrir, de describir, estuvieron relacionados con dos cosas. Con las estrategias políticas que cada uno de estos gobiernos llevaron adelante en relación con las fuerzas opositoras y con los modos que tenía cada gobierno de concebir la identidad política. Es decir, el kirchnerismo, podríamos decir, hizo un uso del pasado polarizador en Argentina, porque su forma de pensar la estrategia política en relación con los opositores era profundizando el conflicto, llevando el conflicto a un extremo, ¿bien? Y esto iba de la mano con una identidad política, una forma de entender la política agonista o populista, es decir, una forma de entender la política que considera que el conflicto es algo inherente a las sociedades, es algo inherente a la política y que hacer política implica, entonces, abrir determinados conflictos. Eso dio lugar a ese uso del pasado polarizador. En el caso de México, Calderón fue un presidente mucho más débil que Cristina Fernández de Kirchner. Calderón no tenía el apoyo del Poder Legislativo que tenía Cristina Fernández de Kirchner, asumió en un contexto de difícil legitimidad por los cuestionamientos que hubo en la elección del 2006 por parte de López Obrador. Entonces, la estrategia política de Calderón no podía ser la de profundizar el conflicto porque no tenía las herramientas para profundizar el conflicto, por lo cual su estrategia fue reconciliar, no abrir el conflicto por el pasado. Y esto iba de la mano también con una identidad política con la que se identificaba el panismo, que no era la del el populismo o el agonismo, sino su contraria, ¿no? La del liberalismo. Dicho esto, bien, esta sería un poco la presentación en relación con los discursos y las hipótesis de la tesis. Quiero decir algunas cosas sobre cómo se pensaron los museos. Bien, durante los bicentenarios de Argentina y México se abrieron nuevos museos. En Argentina se abrió un museo que se conoce como el museo, o que se conocía, ahora cambió de nombre, pero en ese momento se conocía como el Museo del Bicentenario. Es un museo que abrió al lado de la Casa Rosada, que es la casa de gobierno, y que lo abrió Cristina, ¿bien? Que se abrió en el contexto de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que en México lo que se inauguró en el contexto del Bicentenario no fue un museo, sino una exposición en el espacio de la Galería Nacional, que es también la Casa de Gobierno de México, ¿bien? Ahora bien, en esos dos museos también se ven cosas contrastantes relacionadas con lo que acabo de decir. En principio, el Museo del Bicentenario se pensó como un museo permanente, ¿bien? En México, en cambio, la exposición fue una exposición temporal. Duró algunos meses, los meses de celebraciones del Bicentenario, y después se cambió por otra exposición relacionada con España, ¿bien? Entonces, ahí hay una primera diferencia. La segunda diferencia es que en el Museo de Argentina no participaron historiadores profesionales a la hora de pensar los guiones, ¿bien? Los guiones museográficos fueron hechos principalmente en la Secretaría General de Presidencia y tuvieron, según me ha relatado en entrevistas el director del Museo del Bicentenario de aquel entonces, la intervención directa de la presidenta. Es decir, la presidenta colaboró o pensó junto con los funcionarios de la Secretaría General de Presidencia cómo iba a ser el guión museográfico. Entonces, si uno mira la exposición de aquel momento del Museo del Bicentenario, en esa exposición se podían ver las diferentes representaciones de la historia que aparecían en los discursos de Cristina Fernández de Kirchner y que estaban asociadas con una tradición historiográfica que en Argentina se conoce como revisionismo histórico. En el caso de México, en cambio, lo que tenemos es que en el guión museográfico intervinieron los historiadores profesionales que formaban parte de la comisión del Bicentenario. El presidente casi no intervino, excepto en una cosa. No intervino en el guión del museo, pero sí en el catálogo. En el catálogo que se publicó después del museo, Calderón pidió que se quitara el artículo o los temas que referían principalmente a las últimas décadas del siglo XX,
que son décadas conflictivas donde no hay consenso sobre cómo recordar ese pasado, y el presidente intervino directamente pidiendo que se quitaran del catálogo esos temas conflictivos. Paso ahora a las celebraciones, ¿bien? Voy a decir algunas cosas sobre las celebraciones bicentenarias y cómo fueron las conmemoraciones. En Argentina tuvimos una celebración bicentenaria que duró varios días. Duró aproximadamente 4 o 5 días y se realizaron en una gran avenida que tiene la ciudad de Buenos Aires, que se llama Avenida 9 de Julio, bien, donde se colocó un escenario y donde el último día de las celebraciones hubo un desfile muy importante, bien. En esas celebraciones bicentenarias se plasmaron muchas de las representaciones del pasado a las que yo aludía en relación con Cristina Fernández de Kirchner. No voy a hablar de todas las representaciones del pasado, voy a hablar principalmente de la idea de revolución, es decir, qué representación se trató de transmitir sobre el momento que se estaba celebrando, que era la revolución de 1810. Y lo que Cristina buscaba transmitir en sus discursos y en las representaciones es que la revolución de 1810 fue una revolución inconclusa. Es decir, que las promesas de los revolucionarios de 1810 no se terminaron de cumplir, básicamente la igualdad y la libertad. Entonces, el kirchnerismo, ¿qué sostenía? Que era un gobierno que venía a cumplir o a terminar con esas promesas que habían quedado inconclusas de 1810. De esa manera se trazaba como un puente entre 1810 y el 2010, ¿no? Un puente que trataba de marcar una continuidad entre esos revolucionarios del pasado y el kirchnerismo en el presente. De hecho, una expresión que usaba mucho la presidenta era la de terminar con 200 años de fracasos y frustraciones, ¿bien? Entonces, el kirchnerismo sostenía que venía a terminar con 200 años de fracasos y frustraciones y a continuar o a cerrar la revolución abierta en 1810. Ahora bien, si uno mira el desfile del Bicentenario, el desfile no habla solamente de la revolución de 1810, sino que en el desfile se pueden ver escenas de toda la historia argentina, ¿bien? Se pueden ver escenas con las cuales el kirchnerismo busca marcar una continuidad, escenas relacionadas con el siglo XIX, como con Belgrano, con San Martín, con Juan Manuel de Rosas, bien, que son los personajes del siglo XIX con los que el kirchnerismo se identifica, pero también escenas con las que el kirchnerismo buscaba marcar una ruptura, por ejemplo, los golpes militares, bien, es decir, había toda una escena dentro del desfile dedicada a los golpes militares, en las cuales se prendía fuego una constitución gigante que estaba colgada de una grúa y una urna con la que se vota, ¿no? Una urna electoral. Entonces, en el propio desfile vos podías ver esto, podías ver los momentos con los que se identificaba y los momentos con los que se generaba ruptura. Pero además te dabas cuenta porque lo que se buscaba era que uno se emocione con esos momentos con los que se generaba identidad y uno se enoje, ¿no? Con los momentos con los que se buscaba generar una ruptura. Esto me lo explicó una persona que se llama Javier Grossman, que era funcionario, el que dirigía la unidad ejecutora del Bicentenario, era el encargado de pensar todos estos actos, y él me dijo, bueno, cuando yo pienso los actos del kirchnerismo, trato de transmitir un relato épico, ético y estético, ¿bien? Entonces, todo el acto estuvo pensado para transmitir estos dos relatos. ¿Qué pasó en México? Ahora después hago la comparación. A México le tocaba celebrar tanto el Bicentenario de la Independencia como el Centenario de la Revolución. Hubo dos momentos, ¿no? En septiembre el de la Independencia, en noviembre el de la Revolución. Fue mucho más importante el de la Independencia porque se hizo en la capital, en la Ciudad de México, y además porque tuvo muchísimo más presupuesto que el de la Revolución. Pero en ninguno de los dos se presentó una visión de la historia. Es decir, esta celebración estuvo mucho más centrada en transmitir algo espectacular, en hacer un espectáculo, que en transmitir una interpretación del pasado. Y así lo decían los funcionarios y las personas a las cuales entrevisté para preguntarles cuáles habían sido las intenciones del gobierno. La idea principal del gobierno era que no había que
marcar una interpretación, sino que lo que había que hacer era entretener dentro de estas celebraciones. Entonces, lo que se hizo fue algo que no tenía necesariamente mucha coherencia. Había un desfile con 17 escenas, pero el desfile no tenía un hilo conductor, sino que se le dio una escena a diferentes artistas y cada artista en esa escena podía hacer lo que quisiera. Y esto iba de la mano, podríamos decir, con una concepción de la independencia y de la revolución diferente a la Argentina. Es decir, si en Argentina se planteaba que la revolución era una revolución inconclusa y que el gobierno tenía que concluir o terminar con las promesas de la revolución, en el caso mexicano, podríamos decir que la revolución se consideraba terminada. ¿En qué sentido se consideraba terminada? Bueno, la revolución era algo del pasado, había que dejarlo atrás. El panismo, que se había opuesto al PRI, se consideraba heredero de la revolución y prefería no abrir el debate o la batalla por la cuestión revolucionaria o por la cuestión de la independencia. Estas dos concepciones o estas dos celebraciones me parece que pueden verse también en las dos formas diferentes de representar el pasado que hay en México y Argentina, y con esto voy a terminar, así no me paso de tiempo. Pero esto está relacionado con el tipo de representación, el tipo de escenas que se pudieron ver en el desfile. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en México la representación fue una representación alegórica, mientras que en Argentina fue una representación basada en el simulacro. Acá estoy retomando dos expresiones o dos ideas que presenta Mona Zuf en su clásico libro La fiesta revolucionaria. Y allí Mona Zuf dice que los revolucionarios franceses preferían presentar a la revolución de forma alegórica, porque los revolucionarios, no los radicales, no los jacobinos, sino aquellos que querían ponerle un fin a la revolución, y preferían presentarla de forma alegórica, porque la alegoría es una forma de sustituir la revolución y no reproducirla, es decir, no traerla al presente. La alegoría te permite mostrar a la revolución sin recrear esa revolución en el presente. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, la revolución se presentaba como doncellas vestidas de blanco. Era una idea alegórica de la revolución. Bueno, México eligió la alegoría. Acá tengo algunas imágenes como forma de representación. Por ejemplo, este barco de papel era la escena que representaba a la independencia, ¿bien? Entonces, no había una referencia concreta a los héroes de la independencia, no había una referencia concreta a las armas, sino que era un barco de papel con niños subidos arriba, y en el barco de papel era como un diario donde se anunciaba que empezaba la independencia. Esta es la escena que se usó para representar la Revolución Mexicana, que eran marionetas de personajes anónimos, es decir, no había una representación ni de Zapata, ni de Villa, ni de Madero, sino que eran personajes anónimos como los que ven acá, que desfilaban por las calles de Guadalajara, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Esta es otra de las escenas que representaba el pasado prehispánico y cuentan, por ejemplo, las crónicas de la época que la gente no sabía si se trataba del pasado prehispánico o de un festejo por el Año Nuevo Chino, por ejemplo. Digo, las representaciones alegóricas no eran bien entendidas desde el público, pero un poco yo creo que estas representaciones alegóricas están relacionadas con esta idea de que la revolución terminó y de que hay que poner una distancia con ese pasado y presente y pensar la representación o la celebración del Bicentenario de una manera alegórica donde no se entienda bien una interpretación clara del pasado. En Argentina fue exactamente lo contrario, ¿bien? Argentina utilizó una forma de representación que Mona Zuf describiría como del simulacro. Es decir, se trató de traer el pasado al presente. Cuando Mona Zuf hablaba de esto en la Revolución Francesa, contaba, por ejemplo, que aquellos que representaban la revolución con simulacros agarraban muñecos y le cortaban la cabeza al rey en un escenario, ¿bien? Eso es traer la violencia al presente, recrearla. Bueno, yo creo que Argentina eligió la forma del simulacro, restituir el pasado en el presente, y se puede ver, por ejemplo, en
estas imágenes que traje acá. Es decir, todas las escenas en Argentina estaban hechas por personajes, por personas que representaban a personas del pasado. Acá tenemos a los gauchos que luchaban con rosas, esta es la escena de la Vuelta de Obligado. Acá tenemos a las madres de Plaza de Mayo, en la escena que continuaba a los golpes militares y que trata de mostrar la lucha de los organismos de derechos humanos en la dictadura. Acá tenemos, por ejemplo, a San Martín cruzando los Andes y a las personas que acompañaban a San Martín. O acá tenemos a soldados de Malvinas que en un momento se tiraban al suelo y levantaban esas cruces que tienen y representaban el cementerio Darwin, que es el cementerio de Malvinas, ¿bien? Entonces, a mí me parece que este desfile o la manera en que se pensó este desfile es completamente diferente a la manera en que se pensó la conmemoración mexicana. Y creo que esas diferencias entonces están relacionadas con la hipótesis más general de la tesis, ¿no? Con la idea de que el kirchnerismo está buscando abrir una batalla por la historia, dejar una interpretación clara del pasado o de lo que Cristina Kirchner ha llamado una nueva historia, mientras que México evitó dar esa batalla del pasado y en ese intento por evitar abrir las batallas del pasado, las formas de representación necesariamente iban a ser alegóricas y no por el simulacro. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llego, justo 25 minutos, así que cumpri. Gracias. Muito obrigado, Camila. Uma excelente reflexão e apresentação para o público brasileiro que talvez não tenha acompanhado, né, essas celebrações, envolvendo o bicentenário nesses dois países, com culturas e com linguagens históricas usadas conforme as conveniências, como você bem pontuou, né? Então, passo agora a palavra para a professora Solange Lima, da USP, do Museu Paulista. E, Solange, o tempo é seu. Obrigada. Eu quero agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui, um tema tão caro a todos nós, né? Neste ano emblemático, complexo e desafiador. Camila, vendo a sua apresentação, eu fiquei pensando que você terá, eu acho que agora em 2022, aqui no Brasil, um material excelente também. Fiquei pensando também na possibilidade de um presidente intervir diretamente nas exposições, mas ainda bem que isso eu acho que ainda não está acontecendo aqui, mas seria complicado. Mas eu acho que nós teremos aí, eu acho que um material muito interessante para ser pesquisado. Bom, vou entrar no meu tema. Zé, você me avisa quando estiver faltando uns 5 minutos para que eu não perca. Eu acho que eu estou no tempo, mas só para... diante da proposta temática dessa mesa, eu fiz uma opção de tratar das ações em torno das comemorações do Bicentenário da Independência no Museu do Ipiranga. É o Museu Paulista, mas nós tomamos a decisão aí já há alguns anos, e que vai ser a nova identidade do museu, de chamar a sede das nossas exposições, ou, portanto, a sede do Museu Paulista, de Museu do Ipiranga. Então, eu vou tratar aqui, na verdade, do Museu do Ipiranga, que vai ser o local de todas essas comemorações e a sede das exposições, das novas exposições do Museu Paulista, né? Mas eu fiz uma opção de tratar desse tema, né, de um viés muito material, ou melhor dizendo, quero aqui trazer para reflexão com vocês uma reflexão sobre a capacidade de uma efeméride que é gestada numa dimensão simbólica e política da sociedade, de movimentar o mundo financeiro e forjar materialidades que, por sua vez, acabam garantindo uma longa vida dessas comemorações e demais e outras coisas. Muda, né? Tem um poder transformador. Eu parto sempre de um pressuposto, que eu acho que essa trajetória no museu e da vivência de muitos 7 de setembro, né, passados ali, de que no campo do imaginário, da história do imaginário, a dinâmica dos imaginários, ela sempre está alicerçada em suportes materiais, ele não existe no abstrato, né? Portanto, essa reflexão ela parte um pouco de pensar as modificações que essa efeméride permitiu
para o museu e os desafios que isso nos coloca também, né? A base para a reflexão é a experiência bem intensa, aliás, né, nossa, nos últimos 10 anos do museu, que foi fechado para visitação pública em 2013 e que hoje está restaurado, né, graças a uma extraordinária mobilização impulsionada pelas comemorações do bicentenário da independência. E foi esse o meu ponto de partida para olhar para o passado também. Em outros 2 momentos, eu espero que eu consiga trazer os 2 momentos, mas pelo menos o que aconteceu com a construção desse próprio edifício em fins do século XIX, e que eu acho que é possível a gente pensar em algumas semelhanças do ponto de vista desses desafios e das condições que impulsionaram e motivaram a criação desse edifício monumento e das suas exposições. Eu começo, então, dando notícias de como nós estamos indo com o atual projeto de reformulação do Museu do Ipiranga, com o intuito de frisar aqueles pontos que me parecem bem de interesse para entender a força dessa efeméride nessa duração centenária. O projeto de restauro e modernização do edifício foi concluído. As obras agora elas estão concentradas na área expandida, sob a esplanada. Nós estamos finalizando a instalação do mobiliário expositivo e no próximo mês daremos início à acomodação dos acervos, réplicas, reproduções, os painéis, materiais acessíveis, totalizando algo em torno de 4.000 itens, né? Não são todos itens de acervo originais, né? Mas envolvendo todo esse material, né? Que vão dar corpo a 12 exposições, sendo 11 delas de longa e média duração e uma exposição temporária na nova área da esplanada, e que estarão distribuídas por 43 salas. O projeto do museu, nós retiramos todas as coleções do museu e ele volta como uma sede expositiva. Isso foi uma grande mudança, nós assumimos esse edifício, que foi construído para ser um monumento, como uma sede de exposições, né? Isso era intrínseco a esse projeto e é esse museu que nós devolveremos à cidade. São 27 patrocinadores com cotas que variam entre 24 milhões e 1 milhão, além de empresas parceiras, apoiadoras do projeto, que não entram com dinheiro exatamente, mas com serviços, né? Parcerias em mídias, enfim. Ao longo aí do projeto foram várias parcerias. Todos os grandes bancos brasileiros integram o conjunto de patrocinadores. Acho que são dados importantes para a gente pensar a força dessas comemorações, né? Eu acredito também que esse projeto é o maior projeto financiado pela Lei Rouanet desde a sua criação, né, no início da década de 90, com uma arrecadação recorde em valores e em um tempo recorde também. Foram 2 anos. É lógico que até o final do ano passado e esse ano nós ainda fomos angariando patrocinadores que foram se engajando no projeto, mas tem um corpo aí que aconteceu nesses 2 anos, que foi o fundo necessário para que a gente pudesse dar início às obras. Então, teve um esforço concentrado nesses 2 anos. Pois bem, até o início de 2017, nós não tínhamos nenhuma verba disponível. Nós tínhamos somente os dados diagnósticos sobre o edifício, que nos permitiam saber aproximadamente os custos das obras que o nosso programa de necessidades demandava. Nós sabíamos também que não havia nenhum dano estrutural, e isso era importante, porque qualquer dano estrutural duplicaria as obras, né, o valor dessas obras, né? Então, isso era um dado muito importante para nós, né? Mas o que é importante aqui ressaltar é que todos nós sabíamos no museu que 2022 chegaria com as suas demandas celebrativas. Mas ainda assim, quando nós fechamos o museu para visitação, em 2013, para prevenir uma tragédia maior, e apesar de estarmos insistindo, já desde o início dos anos 2000, na premente necessidade de cuidar do edifício e das suas coleções, muito pouco se fez naquele momento. Um certo sentimento paralisante de perplexidade assolou a reitoria e o governo do Estado,
quando nós fechamos, porque o museu era aquele lugar que estava sempre lá, mesmo que eu tenha visitado aos 9 anos de idade, ele estava lá, né? E dava algum tipo de segurança e foi uma perplexidade. Foi um fechamento de fato intempestivo, mas absolutamente necessário. Naquele momento, no entanto, nós não recebemos nenhum apoio, sequer um telefonema do então governador do estado sobre o assunto. Nossa situação dentro da universidade, por sua vez, seguia na opacidade. Nós havíamos tido, acho que enquanto museu, são 4 museus estatutários, né? O Museu de Arte Contemporânea, o MAI, o Museu de Etnologia e Arqueologia, o Museu de Zoologia e o Museu Paulista, Museu de História. Ao longo dos últimos anos, desde que eles foram integrados à universidade, nós sempre lutamos muito por um reconhecimento. Eu hoje sei que isso não é uma peculiaridade só dos museus universitários brasileiros, mas em alguma proporção isso acontece em outros museus fora do Brasil também, e nós alcançamos algumas tímidas conquistas, né, junto à reitoria, aos órgãos diretivos, sobretudo nos últimos 20 anos, mas nós ainda estamos longe de uma situação confortável e aceitável. Os museus continuam sobrevivendo com corpo docente e técnico com número muito abaixo do necessário para fazer frente às diversificadas atividades e interfaces de pesquisa. É fato que nos últimos anos nós tivemos alguns reconhecimentos importantes, né, dos museus como lugares de pesquisa, não só como espaços de cultura e extensão, da produção curatorial com avaliação docente, a criação de um curso de pós-graduação em museologia, que é um curso interunidades que reúne os 4 museus, e, mais recentemente, a aprovação do primeiro projeto temático, FAPESP, que tem o ciclo curatorial como ponto central de pesquisa e reflexão teórica. No entanto, em 2013, mesmo estando a menos de 10 anos do bicentenário, que certamente evocaria o museu como espaço celebrativa, nossa ação de fechamento foi vista com desconfiança. E a urgente retirada dos acervos para salvaguardá-los e recuperar o edifício era vista quase como um capricho. Não se tratava apenas de má vontade, seria injusto reduzir a isso, mas sim de eu acho que um desconhecimento das especificidades dos museus e das suas demandas. E de uma visão também imediatista, de uma ausência de planejamento a médio prazo. Eu posso dizer, sem exagero, que a efeméride do bicentenário foi a nossa estrela guia e protetora. Foi essa perspectiva do bicentenário que deu os contornos para a cobrança da sociedade civil, manifesta de várias formas, mas especialmente por meio de matérias jornalísticas e televisivas que reafirmavam, a cada 7 de setembro, até 2017, o que não estava acontecendo para a preparação do museu para 2022. E 2017 representa um momento de inflexão no processo. Foi quando os primeiros aportes começaram a se concretizar e pudemos lançar o concurso para a seleção da melhor proposta de restauro e modernização do edifício. Isso aconteceu graças ao pleno envolvimento, naquele momento, do governo do Estado na busca por patrocinadores. E é importante lembrar aqui que naquele momento, em 2017, a arena política que vivemos hoje já estava delineada. A disputa pela memória nacional de cunho conservador e que hoje polariza as esferas estadual e federal no protagonismo da realização do projeto convive com os legítimos apoios imprescindíveis ao nosso projeto advindos das instituições de preservação do patrimônio. Eu me refiro aqui ao IPHAN, CONDEFAT, COMPRESP e também o IBRAM. Essas instituições estão muito comprometidas, acompanharam todas as etapas, né, do projeto da melhor maneira possível. Foi realmente também foi muito gratificante, porque o corpo técnico dessas instituições atuaram de uma maneira muito convergente, o que era fundamental para que a gente conseguisse ter todas as aprovações no tempo hábil, né? E isso traduz uma excelência técnica em prol da coisa pública que acontece nessas instituições, né? O momento político é muito delicado. Eu fico pensando assim nos vários termos, né, ditados populares, né? Nós estamos no olho do furacão, pisando em ovos, andando no fio da navalha. E o que nos dá, aí falando das equipes, né, o estofo,
É a certeza que o nosso projeto, esse projeto, não nasceu em 2017, quando política e estrategicamente o museu se fez presente num cenário nacional. Nosso projeto de museu vem de uma sólida trajetória que envolve políticas de acervos, de pesquisa e de acessibilidade que foram se transformando ao longo de todo o século XX, e especialmente nos últimos 30 anos. As exposições, que estão organizadas em 2 eixos, para entender o museu e para entender a sociedade, resultam de pesquisas de anos dos docentes, pós-doutores e pós-graduandos que mobilizaram as coleções em suas pesquisas. Porque a efeméride, esse momento efêmero de celebração, passará, mas não o museu público e nem todo o investimento público que está sendo feito nele. Porque o seu compromisso como lugar que acolhe e reflete historicamente sobre a sociedade seguirá sendo atualizado pelas exposições, pelo trabalho educativo, pela programação acadêmica e cultural, como sempre, e para além de 2022, e também com as dificuldades costumeiras. Nós já estamos pensando no desafio de 2023. Essa trajetória conturbada, mas que tudo indica vai acabar super bem, o museu está lindo, restaurado, as exposições são acessíveis, ele vai precisar se manter sustentável. Que lições essa ampla mobilização em prol das comemorações nos traz? Criar meios de sustentabilidade não só financeira, mas social e cultural, que nos permita diversificar fontes de recursos, manter o relacionamento com patrocinadores engajados, para além das celebrações, já é a nossa meta hoje. Além de abrir as exposições, né? Essa é a meta mais imediata. Bom, a história do edifício e do museu que ele abriga parece vocacionada para fortes emoções. E eu vou recuperar aqui o período que antecedeu a sua construção, ou seja, eu vou voltar lá para o final do século XIX. A ideia de fixar materialmente por meio de um monumento à independência do Brasil, na data de setembro, e no Ipiranga, se manifesta já em 1823, quando politicamente essa data foi definida como marco da fundação da nação. E aqui eu quero recuperar um pouco de uma história que talvez não seja muito conhecida, eu queria trazer para fazer essa comparação. Há algumas pesquisas do arquiteto Eudes Campos, da Maria Helena Flynn, do José Costa Oliveira Filho, que se debruçaram sobre o projeto do italiano Besi, né? E se dedicaram à história dessa trajetória muito no seu início, porque isso é muito revelador de uma cultura arquitetônica. Foram muitas idas e vindas, né, ao longo das décadas de 1840, 50. Essa ideia aparecia, mas não ia adiante. Chegou-se até a criar um fundo, né, orçamentário, mas ele acabou não vingando. E foi em 1869 que a ideia voltou, aí por iniciativa da corte, que formou uma comissão central. Essa comissão central demorou alguns anos para nomear uma comissão provincial que desse início efetivamente a esse processo. E essa comissão propôs um primeiro concurso. Vejam, foram 3 concursos, a gente pelo menos em 2017 fez apenas um, né? Foram 3 concursos, pelo menos. Esse ocorreu em 1876, só brasileiros podiam participar, os materiais tinham que ser também nacionais, bem como os operários, uma obra inteiramente xenofóbica, portanto. O concurso não vingou, porque poucos concorrentes apareceram e nenhum projeto foi aprovado por uma comissão que era formada por membros do Instituto da Politécnico de São Paulo e membros da corte, dessa comissão central. Passaram-se mais 3 anos e em 1880 a comissão propôs um novo concurso. Como não havia verba suficiente, surge a ideia das loterias do Ipiranga, que foi uma ideia fantástica, né? Foram algumas leis, assim, em 1881, 82, que promulgou o uso das loterias para esse fundo. E aí começa todo um amplo debate e uma disputa política que não difere muito, óbvio, em conteúdos do que a gente também vivencia hoje, que era quanto à destinação do valor arrecadado. Para além do monumento, havia o desejo de empregar o valor na construção de instituições de ensino.
Essa proposta foi debatida, tornou-se muito polêmica. O jornalista e político Francisco Rangel Pestana escreveu um editorial em 1882, no jornal A Província de São Paulo, criticando o direcionamento das verbas para o monumento, propôs uma lei de que essa verba não se restringisse à construção do monumento, mas também de instituições de ensino por toda a província. E aí vai se delineando, né, esse palco para um monumento que era de celebração da independência, para as disputas que colocavam em confronto os setores mais conservadores e monarquistas da sociedade paulista e os republicanos. Nesse meio tempo, a Comissão Central das Obras fez essa aproximação com o engenheiro Tomás Gaudêncio Bezzi e encomendou o projeto. O Bezzi era amigo pessoal do imperador, a quem ele foi apresentado pelo Barão de Rio Branco, que o introduziu na corte. Para fazer frente à proposta de lei de Rangel Pestana, que condensava as ideias republicanas de direcionamento de verbas para as instituições de ensino público, o vice-presidente da província, que era o presidente em exercício, o Visconde de Itu, membro dessa comissão central, denegou a lei em 83 e deu andamento ao projeto já contratado do engenheiro Bezzi. As disputas continuaram, uma verdadeira corrida de obstáculos na qual o engenheiro Bezzi procurava se adaptar, tornando o projeto mais modesto, fazendo concessões. E ainda assim, depois da contratação do projeto, em 1883, foi feito um novo concurso. E, na verdade, as mudanças de presidência da província favoreciam essas idas e vindas ao sabor do partido político da presidência e das muitas negociações internas. A história desse concurso é muito interessante. Ela foi tratada em detalhes pelo arquiteto Eudes Campos, nas suas teses de doutorado, e também pela arquiteta Maria Helena Flynn, como eu mencionei antes. Novamente, os jornais se tornaram espaço para um amplo debate em torno da qualidade desses projetos, com defensores e críticos, e como bem concluiu Eudes Campos, esse debate nos permitiu conhecer a cultura arquitetônica daquele momento, os padrões estéticos e os modelos que eram valorizados em uma cidade que começava a crescer em edificações de orientação eclética. Por fim, a aprovação do projeto Bezzi aconteceu durante esse concurso que estava acontecendo e que era destinado à construção do monumento e de um liceu. Foi mais uma decisão articulada pelo imperador que nomeou um novo presidente da província favorável ao projeto do monumento. E aí eu cito o Campos. Almeida Couto, em apenas 20 dias, a partir do dia que assumiu efetivamente o exercício das funções de presidente da província, conseguiu remover todos os entraves à construção do Palácio Monumento e, em 25 de março de 1885, numa concorrida cerimônia, inaugurou finalmente as obras às 10 da manhã, o início das obras. Isso sai publicado no Jornal do Comércio. O valor total do projeto, incluindo aí os custos das obras, da maquete em gesso que o Bezzi fez, uma maquete que foi restaurada e estará na nossa área expositiva, na nossa nova área expositiva, e a aquisição da pintura Independência ou Morte ficou em 1.715.124 réis. O que, transformando em dólar, eu fui fazendo algumas contas, né, dá mais ou menos 190 milhões de reais, um valor muito próximo do projeto de restauração e modernização e disposições de hoje. O que se seguiu já é mais conhecido, né? O monumento inicialmente projetado para ter 2 alas foi dado como concluído em 90, com apenas o corpo central e as suas 2 alas contíguas, né? As disputas em torno do seu uso coroou o triunfo republicano e motivou Bezzi a mover um processo contra a Comissão Provincial. O recém-criado Museu do Estado é transferido para o edifício monumento e aberto ao público em 1895. Os problemas com a manutenção do edifício, que havia ficado fechado por anos, né? Ele fica pronto em 90 e ele vai ser aberto 4, 5 anos depois, antes das transferências da coleção do museu, e os problemas com a falta de espaço para abrigar as coleções de história natural estão reportadas desde o primeiro relatório do museu, publicado no primeiro número da revista do Museu Paulista, em 1895, e se repetiriam por toda a gestão
do Hermann von Ehring, que foi o primeiro diretor do museu, ao longo dos próximos quase 20 anos. Podemos dizer que a ocupação do edifício como museu respondeu adequadamente a uma demanda de ordem política, uma forma de garantir uma apropriação republicana de um monumento idealizado e materializado pelo Império. Nós temos a outra história, que é do Toné, que em 17 assume a saída do von Ehring. 5 minutinhos, esse que eu digo você. Tá bom, já estou finalizando. A saída do von Ehring da direção foi muito conturbada e assumir o museu, o Afonso Toné não poupou críticas ao antigo diretor, especialmente ao fato de não ter dado a devida atenção à história nacional. Essa história da gestão do Toné já é mais conhecida, eu não vou me alongar, mas ele toma para si a tarefa de tornar o Museu do Estado um museu de história também. Como bem apontado por Ana Cláudia Breff, Toné tinha uma verdadeira consciência museológica, e eu cito: pensou e constituiu o museu como um centro de estudos e de pesquisa dotado não apenas de coleções a serem expostas ao público comum, mas também de arquivo e biblioteca, nos quais não cansou de incrementar e utilizar como inesgotáveis fontes de pesquisa. A proximidade do centenário e o desejo de afirmar um protagonismo paulista na formação da nação garantiu que Toné obtivesse o apoio necessário do governo estadual, ocupado nesse momento por Washington Luiz. São Paulo gozava já de uma posição privilegiada no cenário econômico, especialmente em função dos planos de valorização do café. No cenário nacional, interessava, portanto, às elites locais, especialmente aquelas mais conservadoras, a legitimação de um passado glorioso para São Paulo, visto como polo de unificação territorial do Brasil. O projeto do Toné não se completou em 22, como mostram as pesquisas mais recentes que estão acontecendo no museu, da Maria Aparecida Borrego, Ana Paula Nascimento e o próprio Paulo Garcês Marins. O projeto se desdobrou, mantendo uma coerência na perspectiva histórica até o final da gestão do Toné em 45. Mas com dificuldades, como os relatórios apontam. Passado esse momento de incremento que o centenário, que a preparação do centenário trouxe com o apoio do Washington Luiz, as dificuldades também retornaram. Ou seja, o cotidiano do museu, após o impulso dado para a realização das comemorações, seguiu com problemas não muito distintos daqueles que eu comecei tratando hoje. Nesses 3 momentos aqui relatados, o que identificamos é a força das demandas por celebrações, que são consistentes a ponto de movimentar grandes somas de dinheiro, promover negociações, gerar disputas e materializar e destinar usos para esse monumento. Mas identificamos também o enorme esforço das equipes técnicas, diretores, os pesquisadores ao longo desses 150 anos, que, constrangidos pelos feitos de cunho celebrativo, herdam toda sorte de consequências. As problemáticas, como o descaso para a manutenção do edifício e coleções, a falta de espaço, mas também aquelas positivas, pois a força desse museu, de suas coleções e produção científica, se confunde com o valor simbólico agregado ao monumento que ele ocupa. E essa combinação o manteve na ordem das efemérides e suas comemorações, sempre desafiado pela história. Obrigada, eu agradeço a atenção, espero não ter passado do meu tempo. Não, foi perfeito, muito obrigado, Solange, excelente também a apresentação, acho que várias reflexões e informações aí provocantes, em relação ao papel do Museu Ipiranga, então vamos chamar do Ipiranga, nesse contexto que estamos. Nós estamos um pouco assim, tem o tempo e a gente quer depois, obviamente, ter um tempinho para a gente bater, trocar algumas ideias. Então, Paulo Knaus, professor da UF e ex-diretor do Museu Histórico Nacional, por favor. Então, eu vou fazer a mesma coisa, 20 minutos, eu vou te avisar quando tiver 25, 20, falta mais 5 para a gente poder ter um tempinho para a conversa. Pode ser, Paulo? Tá certo. Bom, eu vou começar, então, agradecendo ao José Alves, aí, a coordenação do nosso painel, agradecer o convite que foi feito pela professora Yara, e registrar aqui a minha alegria de estar acompanhado de novo pela Solange Lima, companheira de muitas jornadas, não é? E conhecer agora um pouco a Camila e, sobretudo, a sua pesquisa tão interessante sobre o tema dos centenários na Argentina e no México. Queria ressaltar, não é, que
esse encontro com a Camila é muito interessante, porque a história do Museu Histórico Nacional, na verdade, tem um diálogo no Brasil, não é? Tem um diálogo muito próximo com a criação dos Museus Históricos Nacional na Argentina e no Uruguai, e, evidentemente, né, o nosso centenário aconteceu num contexto de relações internacionais, e que a presença do México foi muito importante no Rio de Janeiro, em 22, tendo sido a comitiva estrangeira mais importante que esteve presente nas comemorações do centenário em 1922, onde as grandes comemorações aconteceram na cidade do Rio de Janeiro, então, capital federal. Mas eu queria iniciar, não é, registrando aqui o agradecimento também por poder compartilhar um pouco da minha experiência, não só de pesquisador de coleções e museu, mas especialmente por 5 anos como diretor do Museu Histórico Nacional entre 2015 e 2020. Não é? E atualmente, não é, eu tenho também a alegria de estar dirigindo, ser o diretor técnico do Museu do IHGB, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é o museu privado existente no Brasil mais antigo, não é, criado em 1851, e que teve como primeiro diretor Francisco Adolfo de Van Hagen, o Visconde de Porto Seguro, é autor da famosa História Geral do Brasil, mas que foi publicada depois da experiência dele ter sido diretor, criador do Museu do IHGB, não é? Enfim, para mim é uma satisfação poder compartilhar nesse momento um pouco essas experiências institucionais que para mim o Museu Histórico o IHGB é uma grande aventura, não só de trabalho e tarefas, mas, sobretudo, de reflexão e pesquisa. Não é? Queria começar, não é, colocando a questão da nossa mesa, né, das museus, comemorações e centenários, não é? Em torno um pouco desse mote que Solange levantou, não é, de que as efemérides são efêmeras, não é? E as instituições elas sobrevivem à efeméride, não é? E talvez esse seja a interrogação de fundo, né, que a gente precisa colocar para essa relação entre as efemérides, as comemorações, os centenários dos museus. Ainda que os centenários, muitas vezes, não é, a comemoração do centenário, no caso do que nós estamos falando aqui, se relacione com o fortalecimento das instituições. Eu fico feliz porque assisti o depoimento da Solange, não é? Que valoriza o que está acontecendo no Museu Paulista, no Museu Ipiranga agora, não é? E que a gente está na expectativa de ver essa reinauguração. O mesmo eu não posso dizer em relação ao Museu Histórico Nacional. Eu nem preciso dizer para vocês que, quando eu fui selecionado para a direção do Museu Histórico Nacional, todo o projeto institucional planejado estava voltado para esse momento do centenário. Não é? Enfim, para mim, o que eu queria ressaltar aqui especialmente, não é que é inegável o fato de que a história dos museus do Brasil se relaciona com o centenário, as comemorações em torno da memória e, sobretudo, do centenário da independência do Brasil. Não é? Sem dúvida nenhuma, não é? O primeiro centenário da independência do Brasil, 1922, é um marco importante pela criação do Museu Histórico Nacional, que comemora agora o seu centenário também nesse ano. Não é? Mas, do mesmo modo que a comemoração do centenário teve a força, não é? E sobre a liderança de Afonso Toné, redirecionar o programa institucional do Museu Paulista, não é? A gente revê isso, de certo modo, agora no bicentenário, não é? Com o Museu do Ipiranga, como foi apresentado pela Solange, não é? Mas a gente também vive a expectativa da inauguração da primeira etapa da obra de restauração do Museu Nacional, que foi atingido por um trágico incêndio em 2018. Não é? Curiosamente, nesse contexto todo, não é? O que a gente observa é que a reinauguração do Museu Paulista é uma marca, é um produto, não é? Marcado por uma estratégia em que o governo estadual se reuniu aos patrocinadores da cultura no Brasil, né, os mecenas e instituições que patrocinam
e financiam a cultura no Brasil, não é? E do mesmo modo, não é? O Museu Nacional, que também é um museu universitário na cidade do Rio de Janeiro, também inaugura essa primeira fase das suas obras de restauração, justamente com apoio decisivo da iniciativa privada de patrocinadores da cultura no Brasil. Não é? Nesse caso, não parece haver nenhum padrinho político por trás, não é? Que tenha favorecido essa iniciativa. Aliás, a gente pode até dizer o contrário, não é? Que certos personagens da administração pública até dificultaram ou criticaram essa mobilização que está tornando possível, não é? Essa etapa de restauração da sede do Museu Nacional. Não é? E, para minha tristeza, e eu acredito que acompanhado por muitos colegas, não é? A gente observa que o Museu Histórico Nacional, como o maior museu federal pela sua coleção, não é? O museu que foi criado no centenário em 22, não é? Foi relegado no contexto das comemorações pelo governo federal, não é? Que, a rigor, talvez a gente possa dizer que deu as costas para as comemorações do centenário da independência de um modo geral, não é? Resumindo toda a programação a algumas poucas e possivelmente também pouco eficazes campanhas de marketing de governo, não é? E que não parecem apontar para a criação ou fortalecimento, criação de novas instituições ou fortalecimento das instituições existentes. Não é? Então, ao contrário do Museu Paulista, não é, que a gente vê que o centenário foi as comemorações em torno da independência, desde a origem do projeto, foram decisivas para a construção da instituição. No caso do Museu Histórico, não é, Nacional, a gente pode dizer que o primeiro centenário foi decisivo para a constituição da instituição, mas, certamente, nesse momento, nós podemos dizer que a efeméride não contribui necessariamente para o fortalecimento da instituição. Eu não vou aqui dividir com vocês frustrações, não é? De um gestor institucional, mas só dizer que, ao fim e ao cabo, minha grande tarefa foi envolvida num grande programa de obras, não é? E num grande processo de captação de recursos baseados no orçamento público do BNDES, não é? E eu preciso dividir com vocês a notícia de que, apesar de todos os projetos executivos terem sido desenvolvidos com muita dificuldade, todo o dinheiro, até hoje, não apareceu para os investimentos, não é? E oficialmente dito por incapacidade de gestão dos recursos das instituições federais responsáveis pela gestão dos recursos. Então, evidentemente, é um fato a ser lamentado. Para mim, custou muito trabalho, muito esforço, mas saber que nada disso resultou em produto, evidentemente, é de uma frustração grande. Não é? Mas, por outro lado, né, eu quero ver que isso, de alguma medida, pode se tornar um desafio, e, como todo desafio, pode ter resultados produtivos, não é? Na reconfiguração da história do Museu Histórico Nacional. Não é? Eu acredito que existe espaço, num tempo não muito distante, para se reconfigurar esse quadro que marca o centenário da instituição, não é? E sua relação com as comemorações do centenário da independência nacional. Mas o que eu queria mesmo sublinhar nessa conversa é a ideia, e eu penso, não é, que é preciso a gente pensar, à luz da história do Museu Histórico Nacional, não é, a história dos museus no Brasil. Não é? A primeira coisa que eu acho importante é sublinhar o fato de que a história dos museus no Brasil, de certo modo, eu costumo insistir nisso,
anda na contramão da história europeia, que normalmente é tomada como paradigma da história dos museus, mesmo porque a instituição dos museus é uma invenção europeia da passagem do século XVIII para o XIX, do momento da afirmação da nova ordem social baseada no liberalismo constitucional que demarcou, não é, a história política do mundo contemporâneo, especialmente a partir da Europa e dos Estados Unidos, e que chegou aqui no Brasil a partir da independência. Não é? Sem querer me alongar muito nisso, não é? O que eu queria destacar é que, como nós sabemos, esse processo europeu ele se inaugura justamente com a constituição de instituições dedicadas à história ou à arte histórica ou antiga. Não é? No caso francês, que é o emblemático, que sempre consta em todo o manual de história dos museus, é a famosa abertura do Louvre, não é? Sua primeira abertura, fechamento para reorganização pela cronologia histórica da história da arte. Não é? Evidentemente, o outro caso famoso é o caso do Museu dos Monumentos Franceses, não é? Depois o Museu de Cluny e o Museu de História da França, no Palácio de Versalhes, especialmente depois, na época de Luís Filipe, com a inauguração da famosa Galeria das Batalhas. É só na segunda metade do século XIX, na França, não é, mas de um modo geral na Europa, que vai se assistir à afirmação dos museus de história natural e antropologia, e todos eles claramente associados ao contexto do projeto colonial dos Estados nacionais europeus, não é? E se podemos configurá-los, de um modo geral, como museus do colonialismo, não é? Que carrega essa marca, por mais que, no caso específico da França, não é? O Museu de Antropologia tenha sofrido várias transformações, não é? Do seu museu original, da primeira versão, depois para o Museu do Homem, não é? Hoje já também que convive com o Museu das Artes Primeiras, não é? O Museu de Quai Branly, como é mais conhecido, não é? E que mostra como esse tema da relação entre os museus e o colonialismo se tornou uma questão em aberto sempre para o caso da França, não é? Em relação à história do colonialismo francês, menos para os museus nacionais, não é? E mais para a questão justamente dos museus de antropologia. Não é? Ora, o caso do Brasil, não é? Assim, o caso europeu típico, se inicia com os museus históricos de arte histórica, não é? E passa depois para a fase dos museus de história natural e antropologia. O caso do Brasil apresenta justamente um movimento inverso. Não é? O nosso primeiro museu, criado em 1818, ainda na época da presença da corte portuguesa, a corte joanina no Brasil, não é? O Museu Real é criado em 1818, origem do Museu Nacional, não é? Que, apesar de ter mudado de nome depois da independência e depois da construção do Estado Nacional, na verdade, não houve nenhum decreto que mudasse a sua missão institucional, não é? E continuou valendo a ideia do Museu de Ciências Naturais, não é? Que foi definido pelo decreto de 1818, fazendo com que o Museu Nacional terminasse se constituindo como o primeiro museu do Brasil, mas basicamente como um museu dedicado aos temas daquilo que estava no âmbito das ciências naturais, como dito no decreto, não é? Que hoje nós reuniríamos em torno da história natural, da antropologia, e envolvendo aí a paleontologia e a arqueologia, não é? No que se refere tanto à história natural, a sua relação com a história natural, quanto com a antropologia. Não é? O fato é que esse modelo do Museu Nacional, primeiro Museu Real transformado em Museu Nacional, mas sempre com a missão de se dedicar às ciências naturais, ele foi replicado em outras instituições provinciais, como é o caso do Museu Paraense, em 1866, não é? Criado em 1866, o atual Museu Emílio Goeldi, não é? O Museu Paranaense, criado em 1876, ainda hoje existente, mas também completamente reconfigurado como museu histórico, não é? O caso do Museu Paulista, que, como Solange bem apresentou, não é? Ainda que seja se identifique com a história do monumento, não é? O Museu Paulista vem na sequência, em 1895, assim como o Museu do Rio Grande do Sul, em 1903. Não é?
esses dois já com características de museus republicanos, né? Já da era republicana. Mas o fato é que esses museus todos, não é? No caso do Museu Paulista, por exemplo, tem um papel importante na discussão indígena do Brasil, na definição, o papel que o diretor do Museu Paulista, o von Hering, teve no debate sobre o tratamento do Estado em relação à questão indígena no Brasil, não é? E, finalmente, o que terminou envolvendo a história desses museus com a história do Brasil, sem falar das questões da epigrafia, da arqueologia, que também tenderam a confundir a tarefa desses museus com o estudo da história. E, finalmente, não é? O fato de que o Museu Nacional do Rio de Janeiro terminou, no período republicano, sendo transferido para o Paço de São Cristóvão, Palácio Imperial, Residência Imperial, o que também deu ao museu uma marca de museu histórico, da qual ele nunca consegue se desvencilhar inteiramente por essa sede. Não é? De todo modo, né, o que eu queria chamar a atenção é que depois da criação de todos esses museus, e a gente pode falar de uma rede significativa para o século XIX no Hemisfério Sul, não é? Só em 1922 que a gente vê a criação do Museu Histórico. Não é? Evidentemente, não é? A gente poderia relativizar isso, porque existiram iniciativas anteriores. Aliás, a própria definição do Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro como museu histórico antecede a criação do Museu Histórico Nacional. Na verdade, o Museu do IHGB, na sua origem, era um museu também dedicado a colecionar de tudo um pouco, não é? Como terminou sendo o Museu Nacional numa certa altura. O diretor do Museu Nacional era sócio do Museu do IHGB e, por isso, houve uma fase de negociação e definição e até de permuta de coleções para definir claramente o perfil da coleção de uma instituição e de outra. Não é? A gente pode comentar o caso da coleção Simões da Silva, que deu origem a um museu privado, basicamente, não é? Uma coleção de objetos da memória nacional, um colecionador sistemático. Como o museu era a sua própria casa, a gente não sabe dizer exatamente quando que é a data da criação do museu, mas a gente tem a certeza de que ele foi extinto com a sua morte e com o leilão da casa, em 1948, da sua coleção. Por sorte, várias das suas peças hoje estão em coleções públicas, não é? Mas a gente deve destacar especialmente, não é? O caso, ainda no plano privado, do Museu Mariano Procópio, da coleção Alfredo Lage, que é inaugurado também como museu aberto à visitação em 22, mas só vai ser municipalizado em 1936, e é da mesma época do Museu Histórico Nacional, um pouco antecede a ele, ainda na década de 10, a seção do Museu Histórico do Arquivo Nacional, não é? Criada na gestão Scrinholi Doria, e que foi o maior opositor do projeto liderado por Gustavo Barroso de criação do Museu Histórico Nacional, porque já havia uma seção dedicada à criação do Museu Histórico no Arquivo Nacional, e essa coleção praticamente integralmente foi transferida para a criação do Museu Histórico Nacional. Não é? De todo modo, o que eu quero chamar a atenção, não é de que a criação do Museu Histórico Nacional ela é digamos assim, o ápice de um contexto de afirmação do colecionismo sobre a história do Brasil, não é? Que envolvia a participação privada fortemente, não é? E que depois se assistiu primeiro com a doação da coleção da Viscondessa de Cavalcante para o Museu do IHGB, não é? E depois com uma sucessão de doações de colecionadores privados para fortalecimento de instituições públicas, como o caso do Museu Histórico Nacional, não é? No primeiro momento, depois o Museu Imperial e assim por diante entre nós. Não é? Essa relação entre o colecionismo privado das brasilianas, não é? Como se convencionou chamar essas coleções dedicadas à memória nacional, não é? Que se constituíram como a base da defesa do papel do Estado na garantia do patrimônio cultural nacional e na formação das primeiras instituições públicas. De todo modo, para mim, o mais importante é chamar a atenção para o fato de que o Brasil anda na contramão da história dos museus tradicional, né, vista do ponto de vista europeu, né, e que o Museu Histórico
vem numa segunda geração e não na primeira geração de museus. Ora, para fechar um pouco esse debate, não é? Essa história da constituição dos museus históricos vai se fechar com a criação do SFAM e a criação da rede de museus do SFAM, não é? O primeiro museu inaugurado, pensado, vai ser o das Missões, mas no Rio Grande do Sul, não é? Da área missioneira, mas o primeiro inaugurado vai ser o Museu Nacional de Belas Artes, não é? Seguido depois do Museu Imperial, do Museu da Inconfidência, o que mostra claramente que, a partir daí, a gente tem um programa de constituição de museus históricos no nosso país, não é? Tendo como marco justamente o Museu Histórico Nacional, inaugurado em 22. Ora, eu queria acrescentar isso, não é? Que o Museu Histórico Nacional, a ideia, o projeto do Museu Histórico Nacional surge no âmbito da Comissão das Comemorações do Centenário da Independência, que previa no seu programa a criação de um museu da Independência Nacional e não um Museu Histórico Nacional. Não é? Então, aquele primeiro Museu Histórico Nacional é criado em 2 salas, não é? Do antigo Arsenal de Guerra, que serviu como pavilhão das grandes indústrias, na exposição do centenário da independência de 1922. Na verdade, quando a gente pensa assim, criar um museu histórico em 2 salas, é porque não era para ele ser o Museu Histórico Nacional, era para ser apenas o Museu da Independência. O fato é que, ao longo do processo, o projeto do museu ganhou uma nova configuração e, finalmente, quando o decreto do presidente Epitácio Pessoa foi publicado, já nos falava mais em Museu da Independência, mas em Museu Histórico Nacional, não é? E depois a sua inauguração em 12 de outubro de 1922, depois do 7 de setembro, depois da inauguração da Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência, não é? Inaugurada em 7 de setembro, né? Confirmou esse projeto que depois se constituiu ao longo do tempo, não é? Do Museu Histórico Nacional, na sua primeira fase, até 1959, sob a liderança e direção do Gustavo Barroso, com um breve interregno. Bom, encerrado essa ideia, não é? Da história dos museus, esse quadro da história dos museus do Brasil, eu queria salientar que isso significa também, não é? Que os museus, apesar do constitucionalismo do Brasil ter se organizado em torno da independência, não é? Esse constitucionalismo não se traduziu no nosso museu representativo do papel que a nação tem na Constituição, não é? Do Estado Nacional. Esse projeto só vai acontecer em 22, justamente no ano de crise do regime republicano, não é? Da revolta tenentista, da crise da eleição do presidente, não é? E da sequência de crises que a gente vai viver ao longo dos anos 20. Não é? Então, esse museu ele não surge no momento de afirmação de uma novidade do regime. Ele surge justamente quando o regime é posto em questão, não é? E desafiado pela sua própria história, não é? E nesse momento é que se criam essas instituições dedicadas ao museu histórico, não é? Aos museus históricos, né? Essas instituições como o Museu Histórico Nacional, mas tantos outros que eu citei na sequência. Não é? E não sem razão, esse modelo de museu histórico se afirma justamente no período do Estado Novo, não é? Quando a crítica da ordem liberal, não é? Institui um novo Estado autoritário e vai ser esse que vai encabeçar, de fato, a organização do sistema de cultura no Brasil e, especificamente, vai assumir a organização da rede de museus históricos no Brasil. Mas, rapidamente, não é? Relembrar que a criação do Museu Histórico Nacional aconteceu em 22 como parte do grande programa oficial de comemoração, não é? Do centenário da Independência Nacional, que foi marcado basicamente, não é? Pela exposição comemorativa do centenário, exposição internacional. Não é? Eu citei há pouco a participação destacada da comitiva mexicana, não é? Mas eu queria chamar a atenção que, basicamente, não é? O que me interessa aqui destacar é que, de um lado, a exposição foi o grande espetáculo da modernidade para apresentar todo o fascínio da tecnologia na linha das exposições universais que já aconteciam desde 1851, não é? Desde a Inglaterra, e o espetáculo de inauguração, não é? Feérico, com as luzes no céu noturno, não é? Depois a primeira transmissão radiofônica, que foi a inauguração da abertura, depois o concerto de Carlos Gomes, não é? Da orquestra do Teatro Municipal,
tudo isso transmitido por ondas radiofônicas pela primeira vez, inaugurando o rádio, a era do rádio no Brasil, além de todo, naturalmente, o universo da tecnologia apresentado nos pavilhões da exposição. Né? Por outro lado, essa exposição foi dominada... 5 minutinhos aí, já tinha dito um pouquinho. Já estou caminhando aí para a minha parte final da apresentação. Foi dominado, não é, por essa... de um lado, por essa exibição de tecnologia que apostava no futuro e na transformação tecnológica do mundo, e, de outro lado, não é, uma arquitetura de pavilhões baseada em estilos históricos que afirmava a tradição cultural dos diferentes países. Não é? Desse modo, não é, o Museu Histórico Nacional ele foi criado num ambiente, não é, ambíguo, porque, de um lado, havia, se eu posso usar assim, o conceito do François Hartog, não é, uma ordem baseada num regime de historicidade moderno que apostava no futuro e na superação do passado, e, de outro lado, um regime de historicidade que era baseado justamente na crença de que o passado era referência para o presente. Não é? Sem me alongar muito nisso, não é? O decreto de criação do museu não é? Falava da conveniência para o estudo da história pátria, reunir os objetos a ela relativos que se encontram nos estabelecimentos oficiais e concentrá-los em um museu que os conserve, classifique e exponha ao público, enriquecido com os obtidos por compra, por doação ou legado, e contribua como escola de patriotismo para o culto do nosso passado. Bom, esse dilema, não é, entre o regime de historicidade moderno, que aposta no futuro, e, evidente, o regime antigo, não é, de culto do passado e das tradições, não é, foi resolvido no Museu Histórico, não é, por esse modelo de escola do patriotismo e que fez com que o museu se afirmasse, não é, como um museu do culto da saudade, na fórmula do seu diretor fundador, não é? Ou do culto do nosso passado, como dizia a fórmula do decreto de criação do museu. Ora, evidentemente, não é? Esse modelo de instituição hoje não tem mais sentido, não é? E o museu já não é mais isso há muito tempo, uma escola do patriotismo. Não é? Mas eu queria lembrar que, no nosso contexto atual, e eu vou acompanhar aqui a pesquisa da Suzy Santos, não é? Numa tese defendida na USP, que depois de 1988, com a nossa Constituição e a afirmação dos direitos culturais como elemento basilar da nossa cidadania no Brasil, não é? De 1988 a 2017, foram criados no Brasil 196 ecomuseus e museus comunitários. Não é? Aliás, nas últimas 2 décadas, um recorde extraordinário para o mundo de criação de museus comunitários. Não é? Eu deixo apenas essa informação para sublinhar a ideia de que hoje o patrimônio não é mais uma causa do Estado, é uma causa da cidadania. Não é? Eu poderia dizer, não é, que totalmente na contramão da história dos museus no mundo europeu, não é? Nós ainda estamos lutando, não é, por afirmar a cidadania no Brasil e, por isso mesmo, continuamos lutando pela causa do patrimônio e dos nossos museus. Não é? Agora, seguramente, não é, essa causa não é mais uma causa só legitimada pela institucionalidade constitucional, não é, que emana da Constituição de 1988, mas deixa claramente a ideia de que o patrimônio e os museus hoje são uma questão das nossas causas sociais e que são lideradas pelos nossos movimentos sociais. Curiosamente, nesse contexto, parece que o papel do Estado se esvaiu. Não é? A gente assiste a sistemáticos incêndios, não é, de museus e de coleções federais no nosso país, não é, e abandono dos nossos museus de Estado. Eu terminaria concluindo, não é, que eu acho que talvez o nosso maior impasse atual em torno dos museus, não é, que tem a ver com o tema da sustentabilidade, é o fato de que os nossos museus têm sido abandonados pelo Estado. E isso faz a gente se colocar a questão de que se o modelo de museu de Estado ainda serve para o nosso tempo. Não é? Francamente, eu não vou arriscar nenhuma resposta. Eu só tenho a certeza, hoje, de que o patrimônio e os museus são uma questão dos defensores das causas sociais e da cidadania no Brasil.
E tenho a certeza também, a convicção de que o Estado no Brasil, especialmente o governo federal, se tornou um agente iconoclasta do patrimônio de um modo geral e também dos museus. E é diante desse quadro que eu acho que os nossos museus precisam ser repensados, não é? E saber até que ponto o modelo é baseado numa instituição pública sob controle do Estado e que, no nosso caso, significa controle de governos, não é? Na verdade, apesar de nós termos uma política nacional de museus aprovada e um plano nacional de cultura aprovado, nós temos o Estatuto de Museus aprovado como lei, o fato é que, de lá para cá, parece que os governos resolveram abandonar a tarefa de dirigir, não é? Conservar e promover o patrimônio, especialmente museológico brasileiro. E é diante desse impasse que eu acho que a gente se coloca nessa relação entre os museus, não é? As comemorações do nosso centenário atual, do bicentenário da independência do Brasil. A questão que fica, eu acho que é a mesma, que posta de outro ponto de vista totalmente diferente, não é? Que foi posta pela Solange, mas de um ponto de vista diferente, é que os nossos museus vivem um impasse da sua sustentabilidade e, na medida em que eles continuam, em grande parte, dependentes de governos e não atrelados a uma política de defesa de Estado, uma política de Estado de defesa dos direitos e da cidadania no Brasil. Não é? Eu concluo aqui o meu argumento, não é? De modo talvez não tão otimista, ainda que hesitante, como foi o otimismo da Solange, não é? Sem a convicção de compreender exatamente o que aconteceu, como a Camila apresentou no caso da Argentina e do México, mas eu tenho certeza, não é? Que esse é o desafio que a gente tem pela frente, não é? De fazer com que os nossos museus e as coleções públicas continuem sendo elementos de construção da cidadania no Brasil, não é? E que isso coloque em questão não o papel dos cidadãos, que eu acho que estão fazendo muito bem o seu papel, inclusive o da iniciativa privada, das instituições corporativas, não é? Mas o nosso grande impasse tem relação direta com o que significa o papel do Estado diante da cultura no Brasil. Não é? A minha hesitação, talvez pessimista, não é? Termina com uma nota, não é? Talvez positiva, de achar que o desafio é sempre a oportunidade, não é? Para a gente transformar o quadro que a gente vive. Obrigado. Bom, muito obrigado, Paulo. Excelente apresentação também. Acho que as três apresentações nos provocaram muito. Tem algumas perguntas aqui bem diretas para a Camila e também tem outras que chegaram para mim, para a Solange, para o Paulo, mas o nosso tempo estourou, já são 12:30, a Solange está do outro lado do mundo, quer descansar também, e eu vou fazer apenas um pequeno comentário, fica como uma provocação final, né? Eu acho que pegando, inclusive, nessa reflexão que o Paulo traz, e esse papel iconoclasta que o Estado exerce nesse momento, pensar que nessa mesa, né, que envolveu comemoração, centenários e museus, a fala dos museus, ela tem aí uma duplicidade, porque Solange também traz uma perspectiva de que como há agentes públicos, e aí eu queria distinguir, né, os vários agentes públicos no exercício da sua cidadania, preservando e lutando para que essas instituições tenham algo a continuar, tenham algo a dizer, a serem preservadas em primeiro lugar, e algo a dizer de novo em relação a essas demandas, né, dessas demandas do ciclo de comemorações, das efemérides, ou como aquilo que a Solange disse, dessa demanda de comemoração. Então, num país como o nosso, e aí eu acho que a Camila trouxe informações muito ricas para todos nós que talvez não estejamos tão familiarizados, né, de perceber esse debate em torno de como que os usos políticos em torno dessas lideranças e, afinal de contas, o que se estava comemorando, né, a independência ou a nação? Eu acho que essa é uma pergunta que se volta e que pode ficar também para nós aqui. E aí, estender isso de uma outra forma, né, de que as várias crises do Estado, né, então, como, pegando mais uma vez aí a comparação do Paulo, né, do espetáculo da modernidade, a crise do Estado atual, né, então, talvez a própria falência do modelo de Estado que nós temos, talvez explique um pouco desta, que eu acho até mesmo curiosa, dessa ausência de envolvimento do poder federal nas comemorações do bicentenário. Porque com uma pauta conservadora e nacionalista que eles têm, teria tudo para ser uma pauta sequestrada e que nem sequer disso eles conseguem se apropriar.
Então, nesse sentido, penso que historiadores e toda a cidadania pode debater outros lugares para talvez, repito, não pensar tanto o bicentenário, mas que nação nós estamos nesse ponto de inflexão que nós vivemos outra vez em 22. Né? Então, de alguma forma, eu acho que os 22 nos provocam, porque nós sempre somos atingidos em crises muito profundas, aqui no caso brasileiro. E eu queria só agradecer e deixar realmente, se há sentido para essa comemoração, né, e o que esses silêncios políticos dizem para nós, da mesma forma que talvez a gritaria política feita na Argentina estava dizendo naquele contexto. É muito mal educado terminar dessa maneira, mas eu acho que é agradecendo, e as falas foram extremamente instigantes. É só porque, como temos reunião do departamento daqui a pouco e temos sequência das mesas, eu se devolvesse para vocês, mas devolvo 2 minutinhos para pequenos comentários de cada um de vocês em relação ao que eu disse aqui. Podem falar rapidinho, 3 minutinhos, então, só para se isso que eu tentei articular faz algum sentido. Posso só começar? Faz todo sentido, Zé. E eu não sei, Paulo, eu não sou muito otimista, não. Eu acho que a história do Museu Paulista mostra como nós fomos sendo criados, né, por impulsos comemorativos que não se fixam como políticas de mais longo prazo. Essa que é a verdade. E a gente fica se debatendo. O museu nasceu, o monumento nasceu, foi ocupado, se carregou essas consequências o tempo todo. A gente também fomos privilegiados, ao contrário do Museu Histórico Nacional, pelo governo estadual, dentro de uma disputa política. Mas o nosso temor lá no museu, das equipes, é 2023. Né? E a tendência é perceber que só depender da política de Estado, infelizmente, não nos favorece. Então, eu acho que a sua visão é muito correta, eu compartilho dela também. A sustentabilidade é um tema fundamental. Eu acho que eu defendo um pouco a presença dos museus na universidade pública, mas eu defendo também a ideia de nós nos articularmos com a sociedade, com esses cidadãos, sermos os espaços para ele e também, portanto, conseguir a sustentabilidade social, cultural e financeira num outro cenário. Mas eu agradeço muito, foi também muito enriquecedor e gratificante ouvir a pesquisa da Camila. E as considerações sempre muito certeiras do Paulo. Obrigada, viu, Zé, pela oportunidad. Obrigado, Solange. Bueno, yo también quería agradecerles mucho por permitirme compartir esta mesa con ustedes. Aprendí muchísimo. Me parece que hay mucho para pensar en perspectiva comparada en relación con los museos, con los comentarios que ustedes hicieron sobre los museos en Brasil y en comparación con Argentina y con México, que es lo que más conozco, pero me parece que hay puntos en común, sobre todo relacionados con esto que Paulo marcaba en algún momento, que era cómo los museos aparecen o se consolidan en un contexto de retirada o crisis del régimen, así como también pensar y comparar los diferentes regímenes de historicidad que hay en los contextos del bicentenario en cada uno de estos países. Yo creo que tanto en Argentina como en México los gobiernos intentaron pensar en un régimen de historicidad más moderno y no presentista y recuperar una suerte de régimen de historicidad moderno que recurre al pasado para mirar al futuro y algo que capaz a la sociedad le era bastante ajena en ese contexto. Entonces, bueno, me parece que ahí habría puntos de contacto interesantes para hacer en perspectiva comparada. Así que les agradezco mucho que todas estas ideas que fueron marcando, porque me parece que me sirven o no sirven para poder pensar en perspectiva comparada Brasil con Argentina y México, y espero poder viajar a ver las muestras, las exposiciones, los museos de los que hablaron, que no los conozco, y les agradezco mucho porque para mí es un honor haber estado en esta mesa. José, muchas gracias por la invitación, y Paulo y Solange, aprendí mucho de ustedes. Muchas gracias. Obrigado, Camila. Paulo?
Bom, eu também aproveito para agradecer, não é, a sorte de ter escutado a Camila, aprendido muito com a pesquisa dela, pensar junto com a Solange de novo, agradecer o convite e a participação aí do público. Espero que isso anime a todos a estudar os museus, não é, e, sobretudo, se engajarem na luta da defesa do patrimônio cultural e dos museus no Brasil como um direito de cidadania. Comentando rapidamente a sua observação, quer dizer, José Alves, acho que hoje a história dos museus de história deveria estar engajada na luta dos direitos, não é? E por isso eles tinham que fazer dos direitos um tema do seu trabalho, não é? Eu não sei mais se a nação é de fato um tema importante para a gente apresentar nos museus de história nacional, considerando que toda vez que essa palavra, esse conceito nação aparece, não é? Ele serve para a gente contar a história do Estado e não para, de fato, a gente sublinhar o que é propriamente histórico, o que são as dinâmicas da sociedade, não é? As suas lutas sociais e, sobretudo, como os direitos, não é? Eles podem ser frágeis diante dos jogos da arena política, para usar a expressão que a Solange empregou. Não é? A única forma que eu vejo, não é, da gente tirar os museus desse lugar em que eles se encontram, nessa fragilidade sustentável, não é? É que, como também museus de Estado, eles têm uma grande missão, não é? E eu diria que, como museus da cidadania, eles deveriam ter muito mais a característica de fórum, de lugar de encontro das pessoas, não é? Lugar de dividir ideias, de compartilhar opiniões, não é? E até fazer uma educação cívica no sentido da promoção do diálogo, do respeito à diferença, não é? Do que propriamente do culto da nação. É difícil a gente se reconhecer hoje na imagem da nação, não é, diante dos desafios que a gente tem. Eu defenderia, não é, que os nossos museus precisam se engajar nesse olhar presentista, não é, que Camila apontou rapidamente, não é? E esse olhar só pode ser o olhar dos desafios na luta dos direitos, que são tão frágeis, mesmo quando aparentemente conquistados, como no nosso caso, até inscritos na Constituição. Não é? Mas quando a gente olha para o nosso mundo que a gente vive, a gente percebe que essa institucionalidade ela pode ser muito frágil, não é? E o impasse que nós vivemos diante dos nossos museus tem a ver com isso. Não é? Enfim, eu defenderia esse ponto de vista, não é? De fazer com que a cidadania, pensada a partir da luta pelos direitos, não é? Contagie os nossos museus. Isso é inevitável, porque é o que está acontecendo nos museus comunitários, nos museus que estão acontecendo por todo lado, porque eles são museus vinculados à luta por direitos das diversas comunidades. Não é? Agradeço muito a sorte de dividir com vocês um pouco dos meus estudos, das minhas pesquisas e das minhas reflexões. Obrigado, Zé. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, nesse amplo arco, né, de exposições, eu acho que, de fato, acho que talvez minha pergunta tenha sugerido uma questão que não era exatamente essa, mas você trouxe de uma maneira muito precisa, que acho que, inclusive, nas comemorações de 2010 na Argentina, foram problematizadas a questão, né, dos povos indígenas, as questões dos desaparecidos e uma série de problemáticas que o discurso estatal estava em descompasso, mesmo lá fazendo uma grande celebração, que foi uma festa popular massiva, né, não há uma desconexão com os outros grupos, né. Essa conversa iria longe, mas agradecer muitíssimo, acho que aqui nós da Unicamp e os pós-graduandos que participam desse evento da CEL estão felicíssimos por essa mesa e com certeza essa fica disponível no site do IFISH. Muita gente vai ter contato com as pesquisas e com os debates que realizamos aqui. Foi um privilégio para mim poder participar e coordenar essa mesa com gente tão gabaritada e pessoas que Camila estou conhecendo também agora, mas pessoas que eu admiro e que acompanho nas suas pesquisas e pelas trajetórias aí, pelas batalhas da história. Tá bom? Obrigado, gente. Até uma próxima.